mitos sobre aposentadoria no INSS. Eu sou Cris Barreto, advogada especialista em direito previdenciário. Eu vou te contar alguns mitos que muitas pessoas pensam e possivelmente você também já deve ter pensado. Primeiro mito: a aposentadoria mais rápida é melhor e mais vantajosa. Muitas pessoas caíram neste mito com a reforma da Previdência. Não é vantajoso escolher a aposentadoria mais rápida e eu vou te contar o porquê. Quando veio a reforma, muitas pessoas acharam que era melhor pedir logo a sua aposentadoria. Assim, elas escolheram regras que não eram muito favoráveis. Isso porque você tem uma burocracia muito grande para revisar esse benefício depois e muitas vezes o INSS nem vai aceitar essa revisão. Por isso, nem sempre a aposentadoria mais rápida é a melhor para o seu caso. Segundo mito: a aposentadoria só considera os últimos salários. Posso contribuir no teto do INSS quando eu estiver perto de me aposentar e vou conseguir um valor melhor para a minha aposentadoria. Isso também é mito. Hoje, o cálculo da aposentadoria leva em consideração todas as suas contribuições a partir de julho de 94. Isso é, todas as suas contribuições, 100% delas, a partir dessa data. E isso significa o quê? Se você contribuiu por 10 anos sobre um salário mínimo, mais 5 anos sobre 3 mil e 10 anos sobre o teto do INSS, o cálculo vai somar todas essas contribuições e fazer uma média. Dessa média, você vai ter o valor atualizado que receberá na sua aposentadoria. Por isso, atenção, se você contribuiu nos últimos 10 anos sobre o teto, esse não vai ser o valor da sua aposentadoria. Por isso, não é tão simples assim pagar de forma avulsa alguns meses ou anos quando estiver perto de se aposentar. Terceiro mito: quem não contribui para o INSS tem direito a uma aposentadoria. Se você nunca trabalhou e nunca contribuiu, você consegue se aposentar no INSS. É mito. Provavelmente você conhece uma pessoa que recebe um salário mínimo do INSS por mês, mas essa pessoa não é aposentada. Essa pessoa deve receber o BPC-Loas, que é um benefício assistencial do governo. Este benefício é pago para quem nunca contribuiu para o INSS e está em situação de extrema vulnerabilidade, ou seja, numa classe social muito baixa com dificuldades financeiras. Lembrando que esse benefício não é um direito de todas as pessoas, mas sim para aquelas que têm mais de 65 anos de idade ou possuem alguma deficiência. Ainda, as pessoas que recebem este benefício precisam comprovar um limite de renda familiar e estar cadastrada no CAD único do governo federal. Ah, doutora, mas isso não é justo. O que nós precisamos entender aqui é que o benefício BPC, mais conhecido como LOAS, ele não é uma aposentadoria e, por isso, ele não é pago para todo mundo. Quarto mito: todas as aposentadorias são calculadas da mesma forma e possuem o mesmo valor. Cada aposentadoria no INSS tem uma fórmula diferente de cálculo. Como eu falei antes, o cálculo mais comum das aposentadorias no INSS é a média de 100% das contribuições realizadas a partir de julho de 1994. Mas, se você já tinha direito de se aposentar antes da reforma da Previdência, o cálculo para você vai ser 80% das contribuições a partir de julho de 94, com descarte das 20% menores. Vale lembrar que, dependendo do valor que você contribuiu durante a sua vida, a sua aposentadoria pode ou não ser igual ao de outra pessoa, mas isso é bem difícil de acontecer. Isso porque o INSS leva em consideração o fator previdenciário, dependendo da época que você fez o seu pedido. E ele também leva em conta qual regra de aposentadoria você se enquadra. Por exemplo, aposentadorias por invalidez da pessoa com deficiência possuem fórmulas de cálculo diferentes. Viu só como essa afirmação também é mito? Doutora, mas eu contribuí antes de 94, esse valor não vai contar? Para o cálculo da sua aposentadoria, não, mas pode contar para o tempo de contribuição. Quinto mito: só é possível se aposentar com 62 ou 65 anos de idade. A reforma da Previdência em 2019 mudou muito as regras da aposentadoria e, em alguns casos, prejudicou algumas pessoas. Existem várias regras que ainda é possível se aposentar antes da idade mínima, 62 ou 65 anos, para quem começou a contribuir depois de 2019. Por exemplo, aposentadoria especial, que precisa de 25 anos de atividade mais 60 anos de idade. Aposentadoria do professor, que precisa de 25 anos de contribuição e a idade de 57 para a mulher e 60 anos para o homem.
Aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. A mulher vai precisar de 55 anos de idade e o homem 60. E a aposentadoria do trabalhador rural, que precisa também de 15 anos de contribuição e 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Para quem já contribuía antes de 2019, você pode ter direito às aposentadorias que nós chamamos com regra de transição. Por exemplo, pedágio de 50% que não precisa de idade mínima, pedágio 100% que precisa de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem, e a aposentadoria por pontos, que não tem idade mínima, mas precisa de bastante tempo de contribuição. Viu como é possível se aposentar antes dessa idade de 62 ou 65 anos? Eu já vi algumas pessoas prejudicadas em sua aposentadoria porque acreditaram em alguns desses mitos. Por isso é tão importante planejar a sua aposentadoria com uma advogada especialista. Agora eu quero saber de você, qual é a sua maior dúvida sobre estes mitos? Deixe um comentário aqui para que eu consiga entender o que tem prejudicado a sua aposentadoria. Se você quiser saber mais sobre aposentadoria e outros benefícios do INSS, ative o sininho e se inscreve aqui.